Ok, pessoal, então chegamos agora ao módulo 3 do nosso curso, aula 16, valores e volumes. Então, para começarmos essa aula, a primeira coisa importante dizer para vocês é que vocês vão precisar de lápis 6B, tá? Para fazer luz e sombra, que é o foco desse módulo, vocês vão precisar de lápis 6B, tá? Aponta ele direitinho, que nós vamos usar ele como material principal. O objetivo da luz e sombra é criar volumes, ou seja, pegar um objeto feito apenas, esboçado apenas no traço e dar a quem está olhando o desenho a sensação de que esse desenho é tridimensional, de que ele tem altura, largura e profundidade. E a luz e sombra é um elemento importante para dar esta sensação. Geralmente, o que nós vamos fazer com a luz e sombra? Onde a luz incide mais forte, nós vamos deixar branco. E onde a luz não chega, nós vamos deixar preto. Entre o branco da luz total e o preto da total ausência de luz, nós temos escalas, gradações, né, de cinza, tons de cinza. Esses tons de cinza são chamados de valores, ou seja, do preto mais escuro, que representa a sombra e total e a ausência de luz total, passando por todos os cinzas até chegar ao branco total, que representa a luz total, nós temos valores. Cada um desses cinzas, do claro ao mais escuro ou do escuro ao mais claro, são cada um deles um valor, ok? Então nós vamos começar, para que vocês se acostumem ao uso do lápis 6B, a fazer uma escala de valores de luz e sombra, ok? Então vamos lá. Para começar, nós vamos construir aqui de forma bem simples, tá? Não se preocupe em fazer algo retinho. Nós vamos construir aqui uma escalinha e nós vamos começar pelo mais escuro. Então pega o seu lápis 6B, deixa ele mais deitado, mas pressiona ele um pouquinho mais do que você pressionaria. Eu tenho ensinado para vocês até agora a esboçar primeiro e depois fazer mais escuro, então vocês já devem ter aprendido a essa altura essa questão da pressão do lápis. Se não aprenderam, esse é o momento para praticar isso, tá? O lápis, quando o traço é mais escuro, quando o traço é mais escuro, você pressiona mais o lápis, e quando o traço é mais claro, você pressiona cada vez menos, tá? Então nós vamos criando aí vários quadradinhos, e cada um desses quadrados a gente vai escurecer. Então do primeiro quadrado nós vamos fazer o preto mais escuro, e no último quadrado o branco. E entre eles nós temos que fazer cinzas intermediários, tá? Esse é o exercício. Presta atenção como eu faço e depois reproduz, por favor. Então você percebe aí que o segundo quadrado é mais claro e eu boto menos pressão. O terceiro quadrado, menos pressão ainda. Ele fica mais claro ainda. Se você achar que de repente você deve escurecer um pouquinho mais um quadrado, você volta lá e escurece. O importante é você dar aquilo que aquela impressão que a gente chama de degradê, para que você treine essa questão do peso, da força que você bota no lápis para criar esses valores, e compreenda essa questão. Bom, uma vez que você foi do quadrado do mais escuro até o mais claro, vamos fazer isso direto, sem a intermediação dos quadrados, tá? Então faz uma outra tira aí
e começa do mais escuro e vai enfraquecendo a força do seu lápis aí. Consequentemente, você vai clareando os tons, né? Na verdade, vai clareando os valores. Você vai do valor mais escuro até o valor mais claro. E até chegar ao branco total, ok? Então esse é o exercício que você vai fazer agora, tá bom? Eu quero que vocês construam uma fileira, vamos dizer assim, de uma sucessão de quadrados, uma sucessão de 5 quadrados. O primeiro quadrado no preto mais escuro, né, no cinza mais escuro, que na verdade com grafite você não chega ao preto total, você chega ao cinza mais escuro. Do cinza mais escuro no primeiro quadrado, vai clareando até que o quinto quadrado é branco, tá? E depois uma tira embaixo, onde você vai fazer uma escala sem essa divisão dos quadrados, você vai fazer direto. Começa com o mais escuro numa ponta e na outra ponta tudo 100% claro, 100% branco, controlando assim o peso do seu lápis, controlando assim o peso que você põe com a mão sobre o seu lápis 6B. Bom, vamos fazer esse exercício e daqui a pouco a gente já vem para o próximo exercício de luz e sombra. Parece algo simples, mas é importante. Vai lá. Agora nós vamos começar a pensar nos volumes em si, tá? Então, nós vamos aplicar a luz e sombra, nós vamos aplicar a luz e sombra às formas geométricas com o objetivo de dar a estas formas geométricas volume através desse sombreado que a gente faz com a variação de valores, tá? Então, primeira coisa, vamos construir aí um círculo e vamos definir da onde vem a luz. Isso talvez a coisa mais importante, né? Muitas pessoas querem fazer luz e sombra sem saber nem de onde vem a luz. Se você não sabe de onde vem a luz e de onde está o ponto mais forte de luz, onde é o branco, você não consegue fazer. Então você define a forma, define o ponto de luz, define a forma, depois você define o ponto de luz e depois você define onde vai estar. Você define a fonte de luz, ali é a fonte de luz, você define a fonte de luz em cima. Depois você define o ponto do objeto que tem mais luz e o ponto onde tem menos luz. E vai trabalhando nesse degradê de valores para dar a impressão de que isso não é simplesmente um círculo, mas na verdade uma esfera, ok? E aí você vai trabalhando em alguns lugares, você vai deixando mais escuro. Você não precisa acertar de primeira, você vai olhando e dizendo, bom, deixa eu escurecer isso aqui um pouquinho mais, deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais claro, sempre tomando cuidado, que é a coisa mais importante, de preservar, que é uma coisa muito importante, sempre lembrando de preservar o branco. O importante daquela borracha, essa borracha comprida, que eu gosto de usar, que ela parece uma caneta, é que ela tem essa capacidade, né? Com ela você consegue ser pontual em retirar os elementos os pontos de luz, né? Tirar sombra e colocar pontos de luz de branco em alguns lugares do desenho, onde você talvez pense que passou um pouquinho e deixou mais escuro do que deveria. Muitas pessoas usam também um outro tipo de borracha chamado limpa-tipos, eu não sou muito fã. Vamos fazer aí a sombra projetada. Como você faz a sombra projetada? Você vê o ponto da fonte de luz, atravessa e faz um triângulo, tá? Do ponto mais alto, onde a fonte de luz se encontra com o ponto mais alto do objeto. A partir de ali você faz um triângulo, você faz a parte de baixo. Essa base da parte de baixo serve como base para a sombra projetada. Nós vamos fazer isso algumas vezes com outras formas, e você presta atenção. Fonte de luz bate no ponto mais alto do objeto e com ele aí você faz uma linha reta embaixo, cria uma espécie de triângulo ali, e a partir desse triângulo você consegue criar a sombra projetada
E aí você vai ter que, obviamente, fazer isso no formato do objeto. Nesse caso, um formato um pouco mais oval, já que o objeto é uma esfera. Tá? Então tá aí. A nossa esfera com um volume e uma sombra projetada. Tá? Para você apagar para tentar fazer uma contraluz. Muitas vezes o que vai acontecer é que tem uma luz que bate do outro lado, tá? E essa luz que bate pelo outro lado, quando você tem duas fontes de luz, gera o que a gente chama de contraluz. É uma luzinha que vem pelo outro lado. Bom, vamos então para a próxima forma. Nosso objetivo aqui é que a gente pratique em várias formas diferentes, tá? Então vamos fazer de novo o nosso amigo, o cubo, e construir o cubo como a gente já aprendeu a construir no módulo 1. É importante que você aprenda a colocar luz e sombra nas formas, porque tudo é feito de formas, né? Então definimos a forma, agora vamos definir a fonte de luz. Eu estou colocando as fontes de luz no mesmo lugar, mais ou menos, sempre, para isso ajudar você, mas obviamente a fonte de luz poderia vir de outro canto, e aí, consequentemente, isso teria feito diferente, certo? Então, olha só, definimos o lugar mais escuro e vamos aí fazendo intermediário, porque a luz não bate nesse lado do cubo, né? Já que a fonte de luz vem daquele lado, né? Desse canto superior esquerdo. A parte da direita, mais para baixo, fica mais escura. Lógico que à medida que você vai subindo, ela fica um pouquinho mais clara, mas ainda assim ela é a parte mais escura. Esse lado passa a ser um pouquinho mais claro do que a total do que esse lado direito, mas ele já recebe mais luz. E o lado de cima recebe a luz mais direta. A coisa mais importante quando você está fazendo luz e sombra é você pensar em causar o efeito de tridimensionalidade, sem dar o efeito de tridimensionalidade. Se você não conseguir dar o efeito de tridimensionalidade, significa que você fracassou na sua aplicação de luz e sombra. Então, usando a fonte de luz, você vai pegar o ponto ali onde você tem a quebra, o ponto mais alto, onde a fonte de luz faz um triângulo junto com esse ponto mais alto, vai estabelecer uma linha reta também no ponto mais baixo do objeto, e automaticamente você conseguiu criar aí a projeção da sombra, que vai começar mais escura para o lado perto do objeto e vai clareando à medida em que você vai se afastando do objeto, porque a sombra vai perdendo força e vai se aproximando mais da luz.
Tá? E aí você vai fazer praticamente aquilo que você já fez no outro exercício de valores, né? Onde você vai fazer uma gradação você vai começar num cinza mais escuro e vai transformando isso num cinza mais claro. Tá? Essa forma não precisa ser exata, né, de uma fórmula retangular. Isso vai depender da quantidade de luz que você está aplicando, mas a sombra assume uma forma mais angulosa, mais para quadrada e, nesse caso, retangular, por conta da forma do cubo. Né? Então é isso, estamos aí com o formato do cubo. Vamos agora fazer uma outra forma, que é o cilindro. Vamos construir o cilindro. Agora que construímos a forma, estabelecemos a fonte, onde está a fonte de luz, que num desenho normal, né, na realidade, vamos dizer assim, na realidade poderia ser uma lâmpada, poderia ser o sol, né, poderia ser a luz do seu celular, enfim, qualquer fonte de luz. Aí você estabelece mais ou menos onde fica o ponto mais alto. Quando ele bate, encosta o chão e faz o triângulo para você fazer a projeção. Você então começa a estabelecer o ponto mais escuro. Como ele é um cilindro, ele vai ter uma luz batendo pelo outro lado. E é necessário que você tenha aí um ponto escuro, não na extrema direita do cilindro, mas quando você está quase chegando lá, porque o cilindro faz esse formato. Ele tem esse arredondamento, esse formato arredondado. Então, para dar essa sensação, você não vai deixar o mais escuro no final do desenho do cilindro, mas um pouquinho antes do final, porque tem uma luz que vem do outro lado. A lógica da luz projetada é a mesma, mas aí você puxa por um outro lado para construir o círculo. Se precisar, usa um esquadro ou uma régua para você saber exatamente onde está batendo a sombra projetada, para onde que ela vai. E aí você sabe mais ou menos onde que o cilindro fica, a parte arredondada dele. Você fazer a sombra mais ou menos no formato correto. Mesma lógica que a gente usou no quadrado. Começa mais escuro e vai clareando. E esse mistério vai sumindo, né? Não é tão complicado quanto parecia, na verdade. Está aí o cilindro. Ponto de luz, luz projetada. Fonte de luz, luz projetada. Dá uma suavizada aqui. Acabou ficando um pouco cortado demais. Então vou dar uma
suavizada na passagem dos valores aqui, na transição de um valor para o outro. É isso aí. Então, vamos lá construir mais uma outra forma, a forma da pirâmide. Lembrando que é importante praticar as formas, porque tudo é feito de formas. Então você pode ter passado por toda aquela parte de figuras, e se você sabe sobre construir as formas, você soube construir as figuras através de formas. Agora você vai conseguindo colocar luz e sombra nas figuras geométricas, você vai conseguir colocar luz e sombra nas figuras que são feitas a partir de figuras geométricas. Bom, a partir de um risco que eu faço no meio, eu traço o triângulo que fica embaixo, que vai fazer a sombra projetada, o triângulo da sombra projetada. Então, sempre pensando nos princípios de construção, as coisas não ficam tortas. E pensando nesses princípios de luz e sombra, o volume fica coerente. Perceba que na maioria dos casos eu não preciso de régua. Se você precisar de régua, pode usar, tá? Eu recomendo que você tente fazer sem régua para treinar sua mão, né? Não tem nada de errado em usar régua. Só não se sinta limitado dizendo, não consigo desenhar isso porque não tenho régua. Mas treine e conseguir desenhar o máximo possível sem a régua. Então você faz aí a parte mais escura, a parte mais clara, né, e a projeção. Eu resolvi colocar um pouquinho menos de nuances de valores diferentes, tá? Um pouco mais de contraste que a gente chama, né? O claro e o escuro mais evidentes. Mas você vai usando os mesmos princípios que eu ensinei. Mais escuro, onde a luz não chega, mais claro, onde a luz se incide diretamente. Construa uma esfera, um cubo, um cilindro, uma pirâmide e aplique a luz de sombra como você viu nos exemplos. Agora nós vamos desenhar uns manequins e vamos fazer desenhos de diferentes com a fonte de luz em diferentes pontos, tá? De diferentes posições. Nós fizemos as formas todas da luz vindo do mesmo lado. Agora nós vamos diversificar isso um pouco para você perceber, para você praticar as luzes vindo de diferentes lados e isso sendo feito em cima de rostos, de manequins. Então a gente define a fonte de luz, fizemos o esboço do rosto
cabeça, né? E aí a gente vai percebendo como é que essa luz se comporta no manequim. É lógico que você pode usar, você vê uma sombra se projetando a partir do queixo, né? Para você dar a tridimensionalidade, porque a gente sabe que existe uma distância entre o pescoço e o queixo. Uma coisa que ajuda muito é você observar como essas coisas se comportam na realidade, como essas regras são reais, não é? E você consegue ver isso no mundo real, através de fotos ou mesmo da observação. Aqui eu estou usando esboços e desenhos para isso ficar graficamente mais claro. Mas observe fotos, na realidade você vai ver isso acontecendo. Vou construindo as cabeças, porque assim a gente constrói as cabeças e pratica essa construção de cabeças, ao mesmo tempo que a gente aplica os princípios da luz e sombra. Quanto mais cabeças a gente fizer, melhor a gente vai ficar fazendo, melhor a gente vai ficar em construção de cabeças, não é verdade? A gente constrói a cabeça aqui de novo, pescoço, trapézio. Agora vamos colocar a luz vinda de baixo. Então, definimos, esse é o ponto mais escuro lá atrás, né? Já que a luz vem de frente. Então, o ponto mais escuro é atrás. E aí a gente vem clareando, porque a gente sabe que o ponto de luz é a frente. Então nós vamos fazendo aí diferentes cabeças e e a fonte de luz vindo de diferentes lados.
e você pode ir acrescentando elementos, né, para transformar o rosto em algo mais complexo. À medida que você vai fazendo isso, o seu desenho vai ganhando complexidade e você vai adicionando formas, círculos, triângulos, cilindros e adicionando a luz e sombra a eles. E assim você constrói qualquer figura que você queira construir, tá? Então agora eu vou deixar vocês praticando. Construa as cabeças e aplique a luz de sombra com a fonte de luz vindo de diferentes lados, como exemplificado no vídeo.
E é isso, pessoal. Essa foi a aula 16, a primeira aula do módulo 3 de Luz e Sombra. Espero que vocês tenham compreendido bem. E até a próxima aula, ainda do módulo 3. Falou, até mais.